Olá pessoal! Aqui professor Giraldelli. Vamos estudar hoje? Vem estudar comigo. Giraldelli estuda hoje. Fenícios. Civilização dos fenícios. Primeiro, os fenícios se destacaram como povos aventureiros, e também por serem hábeis navegadores e bons comerciantes. Este último possibilitou o desenvolvimento de uma elite que em diversas cidades passou a dominar o poder político. A denominação fenícia deriva do grego Phoenike, terra das palmeiras. E o território fenício era formado por diversas cidades-estado. Segundo, localização geográfica. Os fenícios viveram na costa do Mediterrâneo, região entre a Mesopotâmia e o Egito, numa faixa que se estendia entre o Garit, ao norte, e o Monte Hermon, ao sul. Parte do seu território era de localização costeira. Tal território atualmente corresponde a parte do estado da Síria e do Líbano. Em meio às cordilheiras Líbanos e Antilíbanos, encontra-se o Vale do Becaia, considerado um dos escassos ambientes de solo fértil na região. Por isso os fenícios descobriram no mar os recursos para sobreviver, dedicando-se à pesca e ao comércio marítimo, sendo considerados os maiores navegadores da antiguidade. Mapa e rotas de comércio dos fenícios. Mapa atual do Líbano. Terceiro, curiosidades e possíveis descobertas sobre os fenícios. Entre os estudiosos são discutidas diversas teorias sobre os povos fenícios, mas uma aparece com mais frequência no material didáticos. Tal teoria, de acordo com o antigo historiador Heródoto, diz que os fenícios originaram-se do Mar Vermelho, referido na sociedade antiga como Golfo Pérsico e Oceano Índico. Eles foram os primeiros a contornar o continente africano, a serviço do faraó Necal. Outra teoria sugere que os fenícios tenham sido oriundos dos referidos cananitas, povos que teriam residido na Anatólia, atual Turquia e o Egito. A maior parte das cidades fenícias eram portuárias, por isso conseguiram ampliar sua população e seu comércio. Posteriormente desenvolveram diversas colônias. Alguns estudiosos informam que a cidade-estado de Biblos era uma das mais importantes e tinha uma relação comercial promissora com o Egito. Mas, ela não era a única cidade-estado de destaque dos fenícios, pois outras, como Sidom e Tiro, também desenvolveram um importante comércio e são apontadas entre as cidades mais antigas da Fenícia. Tiro e Sidom são consideradas como cidades importantes para a Fenícia. Elas são apontadas como impulsionadoras da construção de portos comerciais e colônias em praias distantes, tais como Cádiz, na Espanha, e Cartago, situada ao norte da África. Cartago foi a mais importante colônia fenícia, e seu desenvolvimento, um dos pontos para as guerras púnicas no período do Império Romano. É importante destacar que os fenícios não fundaram um estado unificado, um reino, mas sim eram várias cidades-estado, que costumeiramente os estudiosos denominam de Fenícia. É importante destacar que os fenícios não praticavam apenas o comércio, eles também ficaram conhecidos pelos seus atos de pirataria e sequestros. Em especial, sequestravam mulheres, e em troca da liberdade delas, pediam mercadorias ou dinheiro. A Fenícia, assim como outras sociedades antigas, não conseguiu preservar parte de sua história, provavelmente por falta de conhecimento da importância e de recursos de como proteger seu cotidiano e significados culturais. Mas é possível encontrar vestígios desse povo, dentre outras fontes no Antigo Testamento da Bíblia, Anais Assírios, Homero. Quarto, alfabeto fenício e seu legado. Considerado como ancestral dos alfabetos modernos. Com base no alfabeto semita, serviu de base para diversos alfabetos, tais como o grego, o hebraico e o arábico. As vogais não estavam presentes no alfabeto fenício, sendo adicionadas posteriormente pelos gregos. O alfabeto fenício pode ser considerado como um grande avanço e uma criação cultural para o desenvolvimento social dos fenícios e das sociedades antigas, um legado que chegou até nós.
O alfabeto fenício foi documentado em monumentos da cidade de Biblos, como no sarcófago de Aíron. Ao todo, eram 22 sinais, que representavam o som das letras combinadas, em vez de suas imagens. Tal alfabeto era composto por consoantes. Tal invenção foi uma grande contribuição dos fenícios com a simplificação da escrita. Isso ajudou principalmente na comunicação entre os povos e os comerciantes, que passaram a fazer anotações dos seus negócios, e, com isso, conseguiram melhor controle e organização das mercadorias. Provavelmente a descoberta do alfabeto foi por volta de 1000 a.C. Estrutura social. A sociedade fenícia era dividida em estamentos, constituídos hierarquicamente de sacerdotes, aristocratas, comerciantes, homens livres e escravos. Cada cidade tinha seu governante e cuidava de seus interesses e negócios. O monarca, cargo que era hereditário, era o que mais ganhava e, quando vantajoso, praticava a política da boa vizinhança, principalmente entre as cidades-estado fenícias. A posição social era comumente relacionada diretamente à riqueza. O grupo predominante, no geral os reis, era governado com o apoio de ricos comerciantes marítimos, proprietários de terras, negociantes de escravos e sacerdotes. A classe social menos favorecida fazia parte da maioria da população, composta por artesãos, camponeses, pescadores, e a parcela mais explorada, composta por escravos e marinheiros pobres. O rei de cada cidade-estado era auxiliado por um conselho composto por ricos comerciantes ou seus representantes, o que caracteriza a importância do comércio para os fenícios. Portanto, era assim a pirâmide social dos fenícios. A aristocracia, ricos, comerciantes, camponeses, escravos. Quinto, religião. A religião fenícia era politeísta, eles adoravam diversas divindades, que eram associadas aos astros, à fertilidade e às forças da natureza. As práticas religiosas buscavam alcançar em dos deuses progresso na vida. Os deuses considerados como principais eram Eu e sua companheira Shera ou Elad, deusa do mar. Sexto, política. Na política os fenícios praticavam um tipo de governo, a talassocracia, que significa um governo comandado por homens ligados ao mar. A Fenícia era dividida em cidades-estados, que eram inteiramente independentes e cada uma ficava sob o governo de um rei. Sétimo, economia. A economia dos fenícios era baseada na pesca e na agricultura para uma economia mercantil, haja visto a falta de terras férteis da Fenícia, o que não possibilitava uma produção agrícola capaz de suprir as necessidades da população. Assim, a saída foi pelo comércio marítimo, e suas rotas comerciais marítimas se alargaram pelo mar Mediterrâneo e colônias africanas. Oitavo, arte. A arte fenícia não possui características exclusivas que a diferenciam de seus contemporâneos. Isso se deve por ela ter sido influenciada por diferentes culturas artísticas, como a do Egito, da Grécia e da Assíria. Nono, declínio. Os fenícios conseguiram se destacar dentre as grandes civilizações da antiguidade pelo seu potencial comercial e marítimo, porém não conseguiram tornar-se um império coeso. Assim, foram, ao longo da sua história, dominados por outros povos, o que no início não incomodava, desde que não afetasse o comércio. Dessa forma, quando os persas, sob o comando de Ciro II, apoderaram-se da Babilônia e dominaram as cidades fenícias, não houve maiores conflitos. Tal povo fenício perdeu bastante espaço, quando submetido ao poder dos persas, foi obrigado a lutar contra os gregos e perdeu parte de sua frota e do controle do mar, quando os persas, 333 a.C., foram derrotados pelos macedônios sob o comando de Alexandre Magno, imperador da Macedônia. As cidades fenícias sob tabela ficaram dominadas por Alexandre, menos a cidade de Tiro, que só foi conquistada depois. Após esses fatos, a Fenícia não conseguiu recuperar seu território de comércio, que passou a ser povoado pelos gregos e egípcios. Portanto, foi com as diversas invasões de diferentes povos no território fenício que se foi pondo um fim, transformando-se essa civilização. Agora é com você. Pesquise sobre os fenícios.
Descubra mais sobre essa incrível civilização. Se gostou, comente, compartilhe, curta nosso canal, se inscreva. Abraços do professor Ghiraldelli. Ghiraldelli estuda. Vamos estudar. Até próxima aula.